Eu penso que precisamos compreender de maneira aprofundada as alterações e adaptações fisiológicas que a nossa intervenção precisa gerar para poder levar o nosso aluno, o nosso paciente ao emagrecimento, ao tratamento do diabetes, da hipertensão arterial, de doenças cardiovasculares. Então, se eu me proponho a trabalhar com um público específico, eu preciso entender de maneira adequada as repercussões que a minha intervenção vai gerar e precisa promover nesse meu aluno, nesse meu paciente. Se eu, por exemplo, busco trabalhar com intervenções dietéticas, eu preciso analisar e interpretar as repercussões das diferentes estratégias nutricionais para levar ao emagrecimento ou à intervenção em algum tratamento das doenças cardiometabólicas. Por exemplo, dietas com baixa quantidade de carboidrato, low carb, cetogênica, geram repercussões que eu preciso compreender. Por exemplo, a dieta cetogênica, o que acontece? Por eu ter uma baixa ingestão de carboidrato, eu tenho redução de insulina, aumento de glucagon e de adrenalina, que gera o aumento da lipólise. A lipólise é a quebra dos triglicerídeos, que é a forma que a gordura é armazenada no tecido adiposo. Então agora libera os ácidos graxos. Os ácidos graxos vão e entram nas mitocôndrias, porque lá é o único local em que a gordura é oxidada. A primeira resposta é esse ácido graxo ser convertido pela beta-oxidação em acetil-CoA, porque no ciclo de Krebs só entra o acetil-CoA, em que a primeira reação é o acetil-CoA se combinar com oxalocetato para formar o citrato. Contudo, como eu tenho muito pouco aporte de carboidrato pela minha nutrição, o que vai acontecer? O oxalocetato vai ser redirecionado para a gliconeogênese. Grande parte desse oxalocetato vai ser redirecionado, porque eu preciso de manter níveis adequados de glicose. Hemácias, por exemplo, não têm mitocôndrias, então são dependentes do metabolismo da glicólise anaeróbia. Sistema nervoso precisa também de glicose. Então, a resposta que seria do ciclo de Krebs não vai acontecer da mesma maneira. Por quê? Porque esse oxalocetato vai ser hidrogenado, se convertendo em malato. O malato sai da mitocôndria e vai para o citosol. Lá eu vou ter agora a oxidação desse malato virando novamente oxalocetato. E aí, pela reação da fosfenolpiruvato carboxilase, esse oxalocetato se converte em fosfenolpiruvato. E aí segue uma série de reações até regenerar a glicose. Então o que aconteceu? Eu vou ter menos oxalocetato disponível. E o que vai acontecer então lá no fígado, que é o local que nós vamos ter essa resposta principalmente de formação de corpos cetônicos? Esse acetil-CoA vai ser direcionado para a formação dos corpos cetônicos. Isso acontece dentro das mitocôndrias, em que eu tenho várias enzimas importantes nessa resposta fisiológica, em que eu vou ter a formação do beta-hidroxibutirato e dos acetato. Cetona também tem formação, mas não é o principal corpo cetônico que nós temos. Então eu preciso analisar essas repercussões. E por quê? Porque agora, formando corpos cetônicos, eu vou ter agora substrato para o músculo esquelético, para o coração, para o próprio sistema nervoso central. E aí todos os tecidos, quando eu tenho esses corpos cetônicos, eles conseguem converter corpos cetônicos novamente em acetil-CoA. E aí ser usado como substrato energético lá no ciclo de Krebs. O fígado já não consegue, olha que loucura, apesar do fígado ser o local onde acontece a formação dos corpos cetônicos, ele não consegue utilizar os corpos cetônicos. Por quê? Porque ele não tem a enzima tioforase, que é essencial para o processo de conversão desses corpos cetônicos novamente em acetil-CoA. E agora eu tenho toda uma resposta fisiológica que eu preciso compreender. Eu preciso analisar a minha repercussão de dietas, se eu faço, por exemplo, análise da dieta hiperproteica. Se eu faço uma dieta hiperproteica, qual vai ser a consequência, por exemplo, do aumento de colecistoquinina, de GLP-1, que são proteínas, peptídeos intestinais que atuam inclusive na saciedade, aumentando a atividade da área do hipotálamo ligada à saciedade. Aumento da liberação de neurotransmissores como próprio melanocortina, fator transcrito regulado por cocaína e anfetamina. Então, olha a dimensão que eu preciso compreender. Em que momento que eu vou usar
diferentes estratégias nutricionais? Eu vou ficar sempre com a mesma estratégia nutricional? Qual intervenção repercute maior no perfil lipídico? Porque eu tenho respostas diferentes. Claro que se eu olhar no emagrecimento, não existe diferenças nas dietas low carb, low fat. Sim, não existe, mas em relação a respostas de mudança de perfil lipídico, por exemplo, tem intervenções que eu posso utilizar pelo menos em algum momento do planejamento desse meu aluno, desse meu cliente, desse meu paciente. Qual vai ser a repercussão, já que ele está com obesidade abdominal? Eu posso ter agora menor resposta da lipase lipoproteica. A lipase lipoproteica é aquela proteína que está presente no tecido muscular e tecido adiposo, no vaso sanguíneo ali, que vai agora pegar a gordura, os triglicerídeos dos quilomicrons, que é a forma que a gordura da alimentação é entregue para o tecido muscular e tecido adiposo. E é a forma que o fígado, ao sintetizar gordura, precisa também entregar. Gordura é importante. Quem vai entregar é a lipoproteína VLDL. E quem faz a captura desses triglicerídeos do VLDL dos quilomicrons é a lipase lipoproteica, que vai ter menor atividade na obesidade. Por quê? Porque na obesidade tem um quadro inflamatório devido às citocinas inflamatórias que vai levar agora a aumento de NF-κB, que é um fator de transcrição inflamatório que reduz a atividade da lipase lipoproteica. E agora vai ficar mais ácido graxo livre circulante, vai aumentar a inflamação, vai aumentar agora a possibilidade dessa pessoa ter lipotoxicidade. Então eu preciso compreender isso, senão a minha análise como professor de educação física, nutricionista, médico, seja qual for a minha área dentro da saúde, vai ser a mesmice. E aí eu vou ficar reclamando sempre que eu não sou reconhecido, que eu não sou valorizado, que eu não tenho retorno financeiro que eu gostaria. Mas por que eu não tenho? Será que realmente eu tenho uma intervenção diferente? Será que eu sou raro? Será que eu sou fudido? E o que é ser fudido? É fazer aquilo que quase ninguém faz. Eu preciso ir além, senão a minha abordagem vai ficar continuando sendo aquela mesma coisa de sempre. O exercício físico é saúde e qualidade de vida. Eu preciso me alimentar. Todo mundo sabe disso, e porque cada vez mais o sedentarismo e a obesidade só aumentam, porque talvez nós não estamos conseguindo levar algo diferente. Se eu falar aquilo que está na página dos sites das principais revistas que nós temos, eu tenho que ir além. O que eu entrego que vai além? Qual é a repercussão do meu treino? A musculação. Como que tem que ser estruturada a musculação em relação, se eu quero promover hipertrofia, que é uma resposta fisiológica importante, se eu quero levar a respostas como biogênese mitocondrial, angiogênese, como que vai ser a estrutura, quanto tempo de intervalo entre as séries, quantas vezes por semana, quantas séries que eu vou fazer, qual vai ser o volume de repetições, séries com menor volume de repetições, séries com maior volume de repetições, por quê? Quando, como, quantas vezes por semana, e a cada semana, como vai ser esse planejamento, e o HIIT, como que eu vou estruturar, como eu vou fazer a avaliação da aptidão cardiorrespiratória para poder identificar como que eu vou prescrever o HIIT, quantas vezes por semana, qual vai ser o tempo de estímulo, qual vai ser o tempo de recuperação desse HIIT, quantas séries que vão acontecer, quais são as repercussões fisiológicas que meu treino tem que gerar nesse meu aluno para poder levar ao emagrecimento. Está vendo quanto que a gente pode ir além para nossa abordagem não ser sempre a mesma? Senão eu vou ficar reclamando da minha profissão, que eu não sou reconhecido, que eu não sou valorizado. A pergunta é que nós temos que nos fazer sempre: o que eu faço que é diferente? Por que as pessoas devem me procurar? O que eu entrego que vai além da mesmice de sempre? Então, acredito que é isso que nós precisamos entender de maneira bem aprofundada se quisermos ser realmente profissionais diferenciados, renomados, reconhecidos. Entenda as repercussões das diferentes estratégias nutricionais, jejum intermitente, low carb, low fat, qual a resposta hiperproteica que eu quero fazer. O que eu preciso fazer se eu vou reduzir a ingestão calórica, mas como que eu posso manter a massa magra? Que intervenção que pode vir, em que momento? Qual é a resposta do treino na lipogênese, na redução, por exemplo, da enzima acetil-CoA carboxilase, sintase de ácido graxo? Como que eu vou aumentar a metabolização de gorduras? Como que meu treino tem que ser estruturado no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês? Como vai ser a musculação, o HIIT? Tudo eu preciso saber se eu quiser ser diferenciado. Espero que esse vídeo possa ter ajudado e vamos em busca disso, sermos pessoas diferentes.